E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar trabalhando aqui a administração pública na ótica da nossa Constituição, certo? Nos blocos anteriores vimos a parte introdutória, vimos a administração direta, administração indireta e assim por diante, certo? Hoje vamos trabalhar alguns requisitos a mais, algumas observações e também a questão dos servidores públicos, tudo bem? Então, pessoal, antes de começarmos, pedir aquele favor para vocês. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Iane Gentil, certo? Tranquilo. Então, pessoal, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo, Direito Constitucional. Professor Iane Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal, certo? Então vamos trabalhar aqui a administração pública na ótica da Constituição, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, o nosso assunto, vamos ver aqui agora a vedação à promoção pessoal. Professor, eu lembro que eu vi esse negócio aqui no direito administrativo. Pois é, pessoal, tudo que a gente vai ver aqui está no direito administrativo, tá? Só que lá está mais amplo e aqui está mais restrito. Então, pessoal, isso aqui, a vedação à promoção pessoal, você deve ter visto nos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, pessoal, está inserido no princípio da impessoalidade, ok? Então, o que fala aqui, ó? Decorre do princípio da impessoalidade. É aquele princípio, pessoal, que todos nós somos iguais. Então, não pode haver tratamento diferenciado entre as pessoas, tá bom? Inclusive, através da impessoalidade, é que o administrador público não pode fazer autopromoção, tá bom? Então, é por isso que nas obras não pode ter lá uma placa dizendo essa é a obra do prefeito fulano de tal. Tá errado. Tem que ser essa é a obra da prefeitura de tal cidade. Não pode ser uma obra exclusiva do administrador. Tem que ser uma obra da administração pública, tá bom? Então, aqui, ó. As obras e serviços públicos não podem conter nomes, símbolos, imagens de autoridades ou partidos políticos. Ou seja, pessoal, as obras não podem fazer propaganda nem para o administrador e nem para o partido político a qual ele está vinculado, tá bom? E a publicidade deverá ser de caráter educativo, informativo ou orientação social. Isso aqui é texto legal, tá, turma? Então, a publicidade dos atos públicos, ela tem que ter um caráter educativo, né? Voltado para a educação, é lógico, de informação, no caso é o caráter informativo, e de orientação social. Essa é a publicidade dos atos públicos, tá bom? Vedado a promoção pessoal. Cuidado com isso, certo? Vamos aqui à nossa outra parte, que é a improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º. Então, pessoal, aqui a lei fala o seguinte, que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Caramba, professor, decorou isso aí tudinho? E tem que decorar mesmo, pessoal, porque o texto constitucional é bem claro com relação à improbidade administrativa, tá bom? Inclusive tem uma aula no nosso direito administrativo só sobre ela, que ela é bem extensa, tá bom? Aqui são as regras gerais. Então, o que fala aqui? São condutas que violam os princípios da administração pública, em especial o princípio da moralidade, tá bom? Então, pessoal, quando outra pessoa comete um ato de improbidade, ele está cometendo um ato imoral. Além de ilegal, é imoral, tá bom? Visando obter vantagens indevidas ou causando um prejuízo ao erário, ou seja, um prejuízo financeiro aos cofres públicos. Dessa forma, temos as penalidades cabíveis que serão aplicadas na forma da lei e sem prejuízo de ação penal para quem comete tal ato. Que é assim, pessoal, a improbidade administrativa, ela é um crime, para falar a verdade. Só que não gera cadeia. Essa que é a parte interessante da improbidade, ela não gera cadeia. As penalidades dela são outras. Só que, quando você responde por improbidade, que é na esfera penal, você também pode responder pelos mesmos atos na esfera administrativa e na esfera civil. Então, pela mesma conduta, você pode responder nas 3 esferas ao mesmo tempo e ser condenado nas 3 esferas ao mesmo tempo, tá bom? E isso não configura bis idem. Bis idem é quando você é condenado pelo mesmo crime 2 vezes. No caso, só é bis idem quando você é condenado pelo crime 2 vezes na mesma esfera. Em esferas diferentes não existe bis idem, tá bom? Então, aqui, ó, as penas são aplicadas na forma da lei e sem prejuízo de ação penal. Aí, quais são essas penas?
Suspensão dos direitos, a banca vai dizer perda dos direitos políticos, está errado, é suspensão dos direitos políticos, tá bom? É perda da função pública, às vezes a banca inverte, bota perda dos direitos políticos e suspensão da função pública, errado. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, tá bom? Essas são as penalidades. Professor, é só isso a lei de improbidade? Não, isso aqui ele dá um norte, a Constituição dá um norte para a lei de improbidade, tá bom? É aquela coisa, ela dá um norte e outra lei vai dizer as regras gerais. Nesse caso, a gente diz que é uma norma de eficácia limitada, porque tem eficácia jurídica, mas não tem eficácia social, porque tem que ser uma outra lei que vai dizer os parâmetros, não vai ser a Constituição que vai dizer esses parâmetros, as regras principais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, essas são as regras da improbidade administrativa no âmbito da nossa Constituição. Tranquilo? Beleza. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado com as penalidades, tá? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, tá bom? Tranquilo. Vamos aqui ao nosso próximo tópico, que é a responsabilidade civil do Estado, também chamada de responsabilidade extracontratual do Estado, tá bom? Então, o que fala aqui, pessoal? Olha que interessante. Quando a administração pública ela é obrigada, isso, pessoal, a gente chama de responsabilidade objetiva. Essa é a regra geral, tá bom? Então, quando a administração pública ela é obrigada a ressarcir um prejuízo causado a terceiros por ser agente público. Mais ou menos assim. Geralmente, quem passa em concurso da área policial, o servidor cabaço, o cara que acaba de chegar, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Dirigir a viatura. Geralmente o cabaço faz isso. Então, pessoal, é um risco que o servidor corre dirigindo viatura, porque se acontecer alguma coisa com essa viatura, ele vai ter que pagar o prejuízo, tá bom? Pode haver uma ação de regresso contra ele. E outra, se ele pegar essa viatura e bater num carro de alguém, tanto faz se for dolosa, se for culposa, tanto faz. O Estado é obrigado a pagar. E dependendo das circunstâncias, o Estado pode cobrar do servidor. Então, aqui no caso, ó, quando a administração pública é obrigada a ressarcir um prejuízo causado a terceiros por seu agente público. Então, no caso, a administração pública vai pagar sempre. Isso é responsabilidade objetiva, é a regra geral. Professor, na aula de administrativa eu lembro que tem a subjetiva. Pessoal, olha só. Aqui na Constituição a gente trabalha a regra, tá bom? Que no caso a gente chama isso aqui de risco administrativo, tá bom? Tem o risco administrativo, culpa administrativa e o risco integral. Isso é lá na aula de responsabilidade civil do Estado na matéria de direito administrativo. Aqui na Constituição é mais restrito. A gente trabalha só a responsabilidade objetiva, ou seja, o risco administrativo. É só isso que a gente vai trabalhar aqui, a regra geral, tá bom? Então, no caso, a administração pública ela é obrigada a pagar todo o prejuízo que seu agente público causar a terceiros, tá bom? Independente se o agente agiu com dolo, culpa, omissão ou comissão. Então, pessoal, dolo é quando o agente quer causar o prejuízo. Culpa, quando o agente não quer causar o prejuízo. Omissão, quando o agente se omite e a pessoa teve um prejuízo. Comissão, quando o servidor público não se omite e a pessoa também teve o prejuízo. Então, perceberam que aqui, tanto faz o servidor querendo ou não, se der uma zebra e causar um prejuízo a um terceiro, a administração pública vai ser obrigada a pagar o prejuízo, sempre. Essa é a regra geral, tá bom? Então, a administração pública, comprovado o nexo causal, sempre irá pagar o prejuízo causado. Professor, o que é nexo causal? É a relação da administração pública com o prejuízo. Por exemplo, a pessoa estacionou o carro e o carro apareceu batido e ele não sabe quem foi. Aí alguém fala assim, olha, nas câmeras de vigilância foi um carro da prefeitura que bateu no teu. Aí ele vai pegar as imagens e ver lá o carro da prefeitura dando uma cacetada no carro dele. Tem nexo causal? Tem uma ligação entre a entidade pública e o prejuízo causado? Tem nexo causal. Então, se tem essa ligação, tem esse nexo, ou seja, foi a conduta da administração pública que causou esse prejuízo, a administração pública ela é obrigada a pagar. Um outro exemplo,
O carro está lá parado e ele aparece amassado. Aí o cara não sabe quem foi. Ele pode pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que foi a prefeitura, o carro da prefeitura, porque eles são obrigados sempre a pagar o prejuízo e ele vai pagar o prejuízo do meu carro. Nada disso. Se não houver o nexo causal, se não houver a comprovação que foi o carro da administração pública que causou o teu prejuízo, ela não é obrigada a pagar. Então tem que ter esse nexo de causalidade, tá bom? Então vamos lá. A administração pública, comprovado o nexo causal, sempre irá pagar o prejuízo causado, porém ela pode entrar com uma ação de regresso contra o servidor causador do dano. Ou seja, pode pedir o ressarcimento do prejuízo ao servidor, caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Isso aqui é chamado de responsabilidade subjetiva. Pessoal, cuidado. A administração pública, ela tem responsabilidade objetiva, a administração pública. Então, o servidor pegou o carro, bateu no carro de outra pessoa. Então, a administração pública é obrigada a pagar? Sim. Responsabilidade objetiva. O servidor é obrigado a pagar? Depende. O servidor só é obrigado a pagar se ele tiver agido com dolo ou se ele tiver agido com culpa. Se ele não agiu com dolo e não agiu com culpa, ele não tem como pagar esse prejuízo. Ou seja, a administração pública não pode cobrar o prejuízo dele, porque ele não agiu com dolo nem agiu com culpa. Então perceba o seguinte, a administração pública, ela sempre paga o prejuízo, por isso que é objetiva. O servidor, nós vamos analisar o caso para ver se ele paga ou não. Se vamos analisar o caso, não é mais objetivo. Para o servidor, é uma responsabilidade subjetiva. E o servidor só vai ter ação de regresso contra ele se ele tiver agido com dolo ou se ele tiver agido com culpa. Cuidado com isso, tá bom? Ah, professor, eu quero um exemplo. Certo. O servidor público está aqui no carro e vê a ex-mulher dele com outro homem. Ele deliberadamente pega o carro na estação pública e bate no carro da outra pessoa. Ó, dolo. A estação pública vai ser obrigada a pagar? Sempre. Você pode cobrar do servidor? Não, você vai cobrar da administração pública. Você não pode cobrar do servidor, tá bom? Ah, eu posso cobrar do servidor e da administração pública ao mesmo tempo, chamado de litisconsórcio passivo? Não, não pode. Você pode cobrar somente da administração pública. Aí o que acontece? A administração pública vai analisar se o servidor agiu com dolo ou culpa. Como ele agiu com dolo, ela entra com uma ação de regresso contra o servidor e o servidor vai ser obrigado a ressarcir o prejuízo aos cofres públicos. Professor, e quando é que o servidor não paga? Imagine que o servidor público está no carro, olhou tudo direitinho, testou os freios, testou tudo, o carro está perfeito. Ele vai andar no carro na administração pública, ele vai apertar o freio e o freio falha. Ele testou, mas quando ele foi sair, o freio falhou. Então isso foi uma falha mecânica. O servidor teve dolo? Não, ele não queria falhar o freio. Ele teve culpa? Lógico que não. Como é que a pessoa vai adivinhar quando é que o freio vai falhar? Então, o carro da administração pública falhou o freio e bateu no carro de alguém. O Estado paga? Sempre paga. Ah, o Estado pode entrar com ação de regresso contra o servidor? Vamos analisar. O servidor agiu com dolo? Não. O servidor agiu com culpa? Não. Isso foi uma falha mecânica. O servidor não tem culpa de falha mecânica. Então, nesse caso, a administração pública não pode entrar com ação de regresso contra o servidor. Tudo bem? E lembrando, a responsabilidade da administração pública é objetiva e do servidor é subjetiva, tá bom? Vamos lá. As pessoas jurídicas que estão abarcadas por essa teoria são, ou seja, quem é que paga o prejuízo? Qual é a administração pública que vai pagar? Então, no caso, pessoal, os entes federados, União, Estados, DF e município, ou seja, a famosa administração direta, toda a administração direta. As autarquias, as fundações públicas, sociedades de economista quando elas são prestadoras de serviços públicos e as empresas públicas também quando forem prestadoras de serviços públicos e os delegatários de serviços públicos. Então, particulares que estão prestando serviço para a administração pública, se eles causarem prejuízo a um terceiro, o Estado é obrigado a pagar, porque o delegatário está realizando um serviço em nome do Estado, tá bom? Professor, então quer dizer que toda administração pública ela vai pagar o prejuízo se alguém causar um prejuízo a alguém? Sim. Toda a administração indireta? Não, toda não, cuidado. As autarquias? Tranquilo. Fundações públicas? Tranquilo. Cuidado com a sociedade de economia mista e empresas públicas, porque elas podem ser constituídas de duas formas. Elas podem ser exploradoras de atividade econômica ou elas podem ser prestadoras de serviços públicos. Elas só entram nessa regra da responsabilidade objetiva se elas forem prestadoras de serviços públicos. A banca tem que ser clara, pessoal.
Ela vai dizer toda a sociedade de economia mista? Não, toda não. Toda empresa pública? Também não. Sociedade de economia mista explora atividade econômica? Também não. Tem que ser sociedade de economia mista ou empresa pública prestadoras de serviços públicos, tá bom? Tem que ser nessa categoria. Cuidado. Aí os delegatários, professor. Vamos pegar aqui uma empresa de ônibus, por exemplo, que faz transporte intermunicipal. Vamos supor que a empresa, ela é um delegatário, o motorista lá no ônibus, ele bate o ônibus bate no carro de uma outra pessoa. Se ele está prestando um serviço em nome do Estado, o Estado vai pagar o prejuízo, pessoal, tá bom? Então, qualquer dano que o delegatário causar ao terceiro, tanto faz se esse terceiro usa o serviço público ou não usa o serviço público, o Estado é obrigado a pagar. Ah, professor, como assim? Você está dentro do ônibus com seu notebook, de repente o motorista freia de uma vez e você voa com o notebook e tudo o notebook vai e quebra. Você é usuário do serviço? Sim. Então, no caso, o Estado é obrigado a pagar. Isso para quem é usuário. Professor, e para quem não é usuário? O Estado também paga. O Estado paga todo mundo. Então, é aquele caso. Você está dentro do ônibus, usando o serviço, teve um prejuízo, o Estado paga. Tem uma pessoa que tem um carro dela, o ônibus vai e bate no carro. Ela é usuária do serviço? Não. Mesmo assim, o Estado paga. Tá bom? Então, os delegatários de serviços públicos também entram nessa bagaça bem aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza. Continuando aqui, turma, vamos falar agora do contrato de gestão. Isso aqui é interessante. Olha o que fala, e é curtinho. Tem por finalidade estimular a eficiência, o princípio da eficiência, podendo ser celebrado pela administração direta e indireta e por seus órgãos públicos, cabendo à lei dispor sobre. Então, pessoal, o contrato de gestão ele pode ser feito tanto pela administração direta, como pela administração indireta e por seus órgãos públicos, tá bom? Todos os órgãos não, tá bom? São alguns órgãos que têm essa prerrogativa, tá? Lembra daquela sequência? Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então, os mais altos escalão é que tem essa prerrogativa, no caso, os independentes e os autônomos. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Quais são, o que a lei vai dispor sobre o contrato de gestão? O prazo de duração do contrato, tem que ter o prazo, pessoal. Controle e critério de avaliação de desempenho, para ver se o contrato está sendo executado de forma correta, tá bom? Direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. E remuneração do pessoal. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, o contrato de gestão tem que ter esses 4 itens aqui, tá? A lei tem que falar sobre o prazo de duração do contrato, controle e critério de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Bem tranquilo, é só isso mesmo que cai, tá bom? Beleza. Vamos falar agora, pessoal, dos servidores públicos, que vai ser você em breve, tá bom? Então, vamos lá. O que fala aqui? O acesso ao serviço público como servidor é, em regra, para todos os brasileiros. Ó, todos os brasileiros, pessoal, pode fazer concurso público. Tanto faz ser brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. Professor, o estrangeiro também pode? Pode, mas não é para todos, tá bom? O estrangeiro somente na forma da lei. Ah, professor, que lei é essa? É uma lei que eu não sei que trata desse assunto. Não é mais comigo essa parte. Eu acho que é o Estatuto dos Estrangeiros, só pode. Eu não sei que lei é essa. Mas se a Constituição fala que é uma outra lei que vai falar, norma de eficácia limitada, tá bom? Então vamos lá. E também para os estrangeiros na forma da lei. Então, pessoal, o concurso público é tanto para quem é brasileiro, nato naturalizado, e para alguns estrangeiros na forma da lei, tá bom? E o ingresso das atividades administrativas admite 3 tipos de vínculo de trabalho. Então, quando você passa em concurso público, né, você pode ter um cargo público, você pode ter um emprego público ou você pode ter uma função pública. E vamos ver a diferença entre cada um deles e é bem simples, tá bom? Cargo, emprego e função pública. Olha só que interessante. Dependendo do concurso que você for fazer, você pode ter um cargo, você pode ter um emprego. Função é uma coisinha um pouquinho diferente. Vou já explicar aqui. Vamos falar aqui primeiramente do cargo público, tá bom? Olha o que ele fala aqui no cargo público. O vínculo é feito através de um estatuto. Então, pessoal, quem passa para um cargo público, ele é o famoso servidor estatutário. Por exemplo, no meu caso, eu sou servidor do Instituto Federal do Maranhão na área de Tecnologia da Informação. Eu sou técnico em informática, pessoal, do IFMA, tá bom? Para quem não conhece esse meu cargo público, certo? Então, como o IFMA ele é uma autarquia, ele é uma autarquia federal, eu sou regido pela Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais.
Então, como eu sou regido por um estatuto, eu sou um servidor estatutário, tá bom? Então, pessoal, quem é regido por um estatuto não tem carteira de trabalho assinada, é outro departamento, tá bom? Então, no caso, eu tenho o meu cargo público, o meu cargo é técnico em tecnologia da informação, é esse que é o título do meu cargo. E o meu vínculo é por meio de um estatuto, tá bom? É provido por servidores estatutários, falei agora há pouco, né, que eu sou um servidor estatutário. Está previsto tanto para administração direta, autarquias e fundações públicas. Aqui, pessoal, cuidado com isso aqui. Isso aqui vai dar um rolo tão grande, vocês nem imaginam. Porque assim, a Constituição fala que toda a administração direta, União, Estados, DF e municípios, as autarquias e as fundações públicas são regidas por estatuto. Está lá na Constituição, está assim na Constituição. Só que o STF já decidiu que as fundações públicas, né, de direito privado, que são a regra, elas são regidas pela CLT. Elas podem ser regidas pela CLT. Professor, e agora o que é que eu boto? Depende da matéria. Se for direito administrativo, a gente fala que as fundações públicas é regida pela CLT, porque já é pacificado. Se for direito constitucional, a Constituição é clara, pessoal, ela fala que a administração direta, as autarquias e as fundações públicas são regidas por estatuto. Então, não pira com isso. Dependendo da matéria, se for direito administrativo, fundação pública, CLT. Se for constitucional, fundação pública é estatuto. Acabou, tá bom? Não pira com isso, não. Existe o de provimento efetivo, que é através de concurso. Passa por estágio probatório e adquire a estabilidade. Então, pessoal, no caso, para eu conseguir meu cargo público, tive que estudar igual um filho de uma égua, estudei para caramba, passei numa prova difícil pra cacete, graças a Deus, eu fiquei em terceiro lugar, fui muito bem colocado. Demorou para eu ser chamado, por incrível que pareça, eu fui terceiro colocado, levei 2 anos para ser chamado, quase que eu não era chamado, dei muita sorte, diga-se de passagem, tá? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, o meu cargo de provimento efetivo, ou seja, não é um cargo temporário. E se eu não fizer nenhuma cagada, eu vou ficar no meu cargo até eu me aposentar, tá? Mas eu quero fazer os concursos mais na frente um pouquinho. Então, se eu quiser, eu posso ficar no meu cargo até eu me aposentar, porque é de provimento efetivo, tá bom? E cargos, pessoal, de provimento efetivo é só por meio de concurso público. Não existe você ter um cargo de provimento efetivo se não for por concurso público. Cuidado com isso, tá bom? Quem é estatutário tem uma coisinha chamada estágio probatório, ou seja, é uma avaliação que é feita depois de 3 anos de efetivo serviço público para ver se você é apto a exercer o cargo, tá bom? Eu já tenho 6 anos de governo federal, então já passei para o estágio probatório, já tem um bom tempo, tá bom? Então, depois de 3 anos de efetivo serviço público, você é avaliado no estágio probatório. Caso você seja aprovado, você tem a tão sonhada estabilidade. Então, pessoal, para quem é estatutário, o ingresso é só por meio de concurso público, tem estágio probatório e adquire a estabilidade, ok? Cuidado, pessoal, com o cargo em comissão. Tem o cargo em comissão também, que é de livre nomeação e de livre exoneração, e é destinado para atribuição de direção, chefia ou assessoramento, e é destinado tanto para servidores como para terceiros. Pessoal, é o seguinte, o que é o cargo em comissão? É aquele cara que sabe manusear com perfeição as bolas do chefe, e ele consegue um cargo de chefia acima dos servidores. Então, pessoal, o cargo em comissão é um cargo de chefia, cargo de direção, chefia ou assessoramento. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. E outra coisa interessante, o cargo em comissão, ele é tanto para quem é servidor, como para quem não é servidor. Professor, então, se eu passar em frente do teu serviço e tiver um cargo em comissão e eu cair nas graças do chefão lá geral e ele me chamar, eu vou ser o teu chefe? Vai, exatamente. O cargo em comissão é tanto para quem é servidor, como para quem não é servidor também tem esse direito, tá bom? Agora, cuidado, pessoal, o cargo em comissão não é por meio de concurso. Ele é livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o chefe te bota a hora que ele quer e ele pode te tirar a hora que ele quiser. Não existe estágio probatório em cargo de comissão. Como não tem estágio probatório em cargo de comissão, também não existe a estabilidade. Professor, eu estou há 15 anos no cargo de comissão, quando é que eu vou ser estável? Nunca. Tu pode sair a qualquer momento desse cargo em comissão, porque ele é de livre nomeação e livre exoneração. E outra, pessoal, o cargo de comissão não é para funções técnicas, tá? É função de chefia, direção ou assessoramento. Olha que interessante, o servidor faz o concurso, rala pra caramba para entrar no cargo, o cargo dele. Já o cargo de comissão, como a gente fala que ele é botado lá dentro, né?
ele manda nos concursados, o cara está acima dos concursados, mas ele pode cair a qualquer momento. Então não é muita vantagem se você parar para pensar, tá bom? E lembrando, o cargo e comissão é tanto para quem é servidor como para quem também não é servidor, ok? Tranquilo. Vamos falar agora do emprego público, pessoal, ok? Vamos lá, aqui é mais rápido. O que fala o emprego público? Pessoal, o emprego público, ele é vínculo, o vínculo é feito por meio da CLT. E, professor, peraí. Eu sei que tem um cargo público, eu faço concurso, você é estatutário, tá? Mas como é que eu faço concurso para ter carteira de trabalho assinada? Existe concurso para isso? Lógico que tem. Os bancos, Correios, Banco, Correio e a Petrobras. Se você faz concurso para o Banco do Brasil, lá você vai ter carteira de trabalho assinada, lá você vai ser seletista, que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se você fizer concurso para a Caixa Econômica, lá vai ser carteira de trabalho assinada, porque a Caixa ela é uma empresa pública. Se você fazer concurso para os Correios, carteira de trabalho também, porque ele é uma empresa pública. Se você fizer concurso para a Petrobras, lá é carteira de trabalho também, porque ele é uma sociedade de economia mista. Então, se você fizer concurso para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista, você vai ser regido pela CLT, ou seja, você vai ter carteira de trabalho assinada e sendo concursado, pessoal. É interessante também, é até legal se você parar para pensar, tá bom? Então, olha só. Então, pessoal, quem tem vínculo pela CLT, ele não é um servidor estatutário, ele é chamado de empregado público ou servidor seletista, tá bom? Cuidado, quem tem cargo público é estatutário, então ele é um servidor estatutário. Quem tem emprego público, ele é seletista, ele é um empregado público, tá bom? Está previsto nas empresas públicas e sociedade de economia mista, falei agora há pouco. O provimento também, pessoal, é feito por concurso, tá bom? Então, professor, é carteira de trabalho assinada, leva indicação. Nada disso, é concurso, igual como todos eles, tá bom? Então, o provimento é feito através de concurso, mas, pessoal, como ele é carteira de trabalho, não existe estágio probatório para quem é seletista. Professor, não tem estágio probatório não? Não, mas em compensação também não tem a estabilidade. Professor, eu estou há 15 anos na Caixa, nunca vou ser estável? Nunca, porque lá é CLT, pessoal. Então, se você é regido pela CLT, não existe estabilidade e não existe estágio probatório. Mas para entrar tem que ser por meio de concurso público. Cuidado! Cargo público, estatuto, concurso, estágio probatório, estabilidade. Emprego público, CLT, tá? Concurso, não tem estágio probatório e não tem estabilidade. Cuidado com isso, tá bom? E para finalizar, vamos falar das funções públicas, tá? Pessoal, a função pública é para aquele servidor contratado, temporariamente, é o famoso temporário, tá bom? Então, por exemplo, no IBGE, que tem o censo a cada 10 anos, ou então o cara que trabalha para o IBGE e faz o processo seletivo para o agente de pesquisa e mapeamento, o famoso APM, que eu já fui também com muito orgulho, tá bom? Então aqui, ó, a função pública é provida para os servidores temporários. Então, pessoal, é temporário, não é de provimento efetivo, tá? Função pública não é efetivo, é temporário. E é por necessidade transitória e de excepcional interesse público. Pessoal, se é temporário, então, no caso, é para alguma necessidade transitória, ou seja, para alguma necessidade que aconteceu naquele momento. Cessou essa transitoriedade, o cara sai da função pública, tá bom? Então, é por necessidade transitória e de excepcional interesse público. Pessoal, olha só, no cargo público, o vínculo é por estatuto. No emprego público, o vínculo é pela CLT, né, carteira de trabalho. A função pública, pessoal, o vínculo é pelo contrato. Eu lembro quando eu fui concursado no IBGE, assim, concursado entre aspas, eu tinha uma função pública no IBGE, no Censo, em 2010. Eu era ACI, Agente Censitário de Informática. Pessoal, eu sempre trabalhei com TI, sempre esse foi meu forte, tá bom? Então, no caso, quando eu cheguei lá no IBGE em 2010 para trabalhar no Censo, eu assinei um contrato. E nesse contrato, pessoal, é interessante, eu tinha todos os direitos da CLT nele. Férias, 13º, tudo bonitinho, tá? Apesar de ser um contrato, eu não tinha carteira de trabalho assinada, mas tinha todos os direitos trabalhistas, tá bom? Então, o vínculo é feito por contrato, por meio de um processo seletivo simplificado. Pessoal, a função pública pode ser feito um concurso normal, como qualquer outro, ou um processo seletivo simplificado. Professor, o que é um processo seletivo simplificado? Pode ser uma simples análise de currículo. Pode ser isso se quiser, porque é um processo seletivo simplificado.
Professor, pode ter concurso? Pode também, tem problema nenhum. Então, ou concurso ou processo seletivo simplificado. No caso, no IBGE, na época, foi concurso, tá bom? Ó, pessoal, não confundir a função pública com função de confiança. Cuidado, cuidado. A função de confiança é muito parecido com cargo em comissão. Lembra o cargo em comissão? Livre nomeação, livre exoneração. Função de confiança também. É livre nomeação, livre exoneração. No cargo em comissão, ele é para direção, chefia e assessoramento. Função de confiança também. É para direção, chefia ou assessoramento, tá? Não tem estabilidade, não tem estágio probatório, nada disso. O pulo do gato está aqui, pessoal. O cargo em comissão, ele é tanto para quem é servidor como para quem não é servidor. A função de confiança, ela é somente para os servidores. Não tem como uma pessoa que não seja servidor ter uma função de confiança. Professor, só falta dizer que o senhor já teve função de confiança. Já tive. Quando eu passei no IFMA, eu fui para uma cidade aqui no Maranhão chamada Grajaú. E lá eu era técnico de informática do IFMA de lá. Hoje, depois de 3 anos e meio, voltei para a minha cidade, que é Santo Inês, sou aqui concursado na minha cidade, graças a Deus. Mas eu passei 3 anos e meio na cidade de Grajaú, que eu tenho muito carinho por aquela cidade, tá, pessoal? Que foi onde eu comecei, meu serviço público federal foi lá. E lá eu caí nas graças do chefe e ele me nomeou como como o chefe de informática do campus. Então, no caso, eu tinha uma função de confiança. Quando você tem uma função de confiança, o dinheiro até melhora um pouquinho. É interessante, é bom, né? É legal, não é ruim não. Então, nesse caso, eu era servidor e tinha uma função de confiança. Então, somente quem é um servidor pode ter função de confiança, tá? Então, pessoal, eu era o chefe de informática, então eu tinha uma função de chefia, tá bom? Então, a função de confiança, ela pode ser de direção, chefia ou assessoramento. Pessoal, cuidado com as observações. Cargo em comissão, função de confiança. Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Função de confiança, livre nomeação, livre exoneração, mesma coisa. Cargo em comissão, para direção, chefia e assessoramento. Função de confiança, direção, chefia e assessoramento, mesma coisa. A única coisa que muda é, cargo em comissão é para quem é servidor e para quem não é servidor. Função de confiança é somente para quem é servidor. E nenhum dos dois tem estágio probatório e nenhum dos dois a pessoa adquire a estabilidade. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, turma, finalizamos aqui a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, tem bastante regra. O que eles vão fazer, pessoal? Leiam a Constituição, turma. Não tem para onde correr. Tem que ler a Constituição, pessoal. Porque assim, o que eu faço aqui é dar um direcionamento, dar um norte. Na Constituição tem um pouco mais de detalhes que vocês têm que ficar ligados. Que às vezes a banca vem com a questão copia e cola texto de lei e pode te pegar pelo pé. Então fiquem muito espertos com isso. Tem que ler o texto legal, pessoal, tá bom? E resolver muita questão, não tem para onde correr, tá? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, pessoal. A gente continuar ofertando vídeo de aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, turma, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, já ficando por aqui. Obrigado por chegar até aqui, pessoal. Tenha força, tenha foco, tenha fé. Não desista dos seus sonhos, sua aprovação vai chegar. Tenha paciência que você vai ser aprovado no concurso público, tá? Pessoal, assista as aulas do nosso canal. A gente está sempre gravando, sempre atualizando. E o que vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? yannisgentil@gmail.com, que a gente tenta sanar suas dúvidas. Ou também, pessoal, pelas nossas redes sociais, você pode também falar comigo, ok? Então, pessoal, já ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau!